Com a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiramente eu quero agradecer, como eu falei no áudio do grupo da igreja, agradecer imensamente a família Resgatando Vidas, porque a gente sempre está do outro lado, né? Está do lado de quem está orando, e eu digo que o lado de quem está orando é o lado mais confortável de estar, né? Porque você está ali do outro lado orando por um pedido de uma outra pessoa. Você está praticando a empatia, você está praticando o seu lado cristão, né? De ajudar o irmão em oração. Ajudar o irmão em oração, mas o lado de que pede oração, assim, é doloroso, é muito doloroso, é muito complicado. Eu não conseguia pedir para o pastor, eu não conseguia, eu só consegui ver depois que o meu celular conseguiu ligar que o pastor pediu oração, porque eu não conseguia, eu travei geral, e minha esposa sabe disso. Eu sou um cara muito durão, eu não sou de chorar, eu não sou de demonstrar emoção, eu sou muito durão nesse quesito, mas como o pastor Harrison falou, pegou na minha mãe, não sei o que deu em mim, travou e eu não conseguia nem falar direito. Mas graças ao Eterno, graças às orações de cada um de vocês, a mensagem de cada um de vocês preocupado, missionárias, diaconisas, diáconos, obreiros, todo mundo me mandando mensagem: como é que está a tua mãe, como é que você está, pastor? Assim, eu achei interessante isso, porque no meio da tribulação, eu preocupado com a minha mãe, chegou uma mensagem no meu celular falando assim: como é que você está? Aí eu estou bem, minha mãe está bem, eu estou bem. E na semana, e no início da semana, Juscelia passou mal de domingo para segunda, passou mal de passar mal mesmo, de desmaiar, e eu tive que pegar ela debaixo do braço assim, levar ela para o banheiro e dar uma ducha de água fria nela para ela voltar, e minha mulher não voltava. E quem lembrar um pouquinho vai lembrar que a madrugada de domingo para segunda foi uma das madrugadas mais frias do ano, e Juscelia debaixo daquela água muito gelada, e Juscelia não voltava, e eu clamando o sangue do Senhor. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco Juscelia volta a cor assim, ela: tira minha roupa. Aí eu fui, tirei a roupa dela, terminei de dar um banho nela, e ela foi para o hospital, e graças a Deus está aqui para a glória de Deus. E na sexta-feira eu pensei assim, falei: cara, eu não tenho condições de ministrar, não estou com o meu emocional, não consigo orar, eu não estou conseguindo. Aí veio Deus e mostrou o motivo de eu estar aqui, porque eu me questiono muito a respeito do eu estar aqui, qual é a minha função, qual é o meu lugar, se é na janela, se é no corredor, se é em pé, se é de cobrador, se é de motorista. Eu sempre questiono Deus, desde o dia que eu fui ungido, eu questiono Deus, qual é o meu lugar, Senhor, qual é o meu lugar, eu sempre pergunto isso para Deus, e Deus me respondeu no livro de Jó. Porém, eu não vim aqui essa noite para pregar para os irmãos. Eu vim aqui essa noite contar uma história para os irmãos. E eu queria que os irmãos estivessem bem atentos a essa história. Vamos imaginar ou conjecturar dentro da nossa imaginação. Antes disso, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, Senhor, que confunde os inteligentes e capacita os incapacitados. Pai, que nesta noite, Senhor, seja o Teu Espírito Santo pairando nesse santuário, que não seja a minha voz balbuciando palavras aqui de cima desse púlpito, Senhor, mas que seja a Tua unção destravando, quebrando julgos e barreiras desta noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa entrar não somente no coração, mas possa entrar no nosso entendimento, ao ponto de sairmos daqui transformados pelo poder da Tua glória.
É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. E a igreja que concorda diz: amém. Eu vou contar uma história hoje que é muito similar à história de cada um de nós, porque grande maioria de nós aqui já passou dos 20 anos, né? Que a partir dos 18, 17 para cima, a gente começa a escrever a nossa história. E a partir dos 40, a gente já tem uma história pré-definida. A gente já está pegando da metade da folha para trás para começar a fazer o fim da nossa história. E eu acredito que a grande maioria nessa igreja aqui hoje está nesse patamar. E imagine você hoje, aonde você está, e tudo que Deus concedeu para a sua vida: carro, casa, família, filho se formando, filha se formando, ter o poder, ter a alegria de poder levar o neto para a escola e saber que, meu neto está indo para a escola e está tendo o que eu nunca tive. Poder orar pelo seu filho, sabe? E falar assim: eu sei que Deus vai dar a minha vitória, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de vitória. Eu poder contemplar, mesmo diante de tanta dificuldade, que eu vou ter a minha casa própria, que eu vou poder deixar um legado para os meus filhos, que eu vou poder trabalhar e futuramente o meu filho ter um lugar para morar e não ficar se mudando de um lugar para o outro. Poder trabalhar durante anos e anos afinco e as minhas filhas terem um estudo maravilhoso ao ponto de se formarem e serem mulheres exemplares para a glória de Deus. Eu poder trabalhar, aí pensar que eu nunca mais ia conseguir trabalhar, e na entrevista de emprego acontecer várias e várias coisas, eu pensar que não vou conseguir, e Deus me dá uma força de eu conseguir gritar o meu filho conseguir me salvar. De eu pensar que eu estou na casa dos meus pais, cuidando dos meus 2 filhos, e meus pais me ajudando a cada dia. De a minha sogra poder me ajudar, e eu ajudar ela, e estar no lar dela, e ali, debaixo daquele teto, providencialmente, a partir da unção de Deus na minha vida, eu manifestar a glória de Deus ao redor de quem está perto de mim. Imagine essa história, essa narrativa na sua vida. E você todos os dias pela manhã, você acorda e adora o nome do Senhor por isso. Todo dia antes de dormir, você dobra os seus joelhos e fala uma oração de gratidão: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, pelo meu trabalho, pela minha comida, pelos meus filhos, que muitas vezes não estão no teu caminho, mas eu oro por eles a cada noite, a cada dia, a cada madrugada. Muito obrigado, Deus, pelo meu casamento. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, por eu ter um carro para me locomover com a minha família. E do nada, como por um passe de mágica, você começar a ver isso esvaindo pelos seus dedos. Você começar a ver tudo isso que você conquistou, tudo isso que você tem, se acabando. Seus filhos falecendo, seus pertences se quebrando, você numa enfermidade que ninguém sabe da onde vem, como faz para curar, e você no meio desse caos, no meio dessa tempestade, você clamar a Deus e falar: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que comigo? Deus, por que eu? Por que tudo isso veio a mim? Eu estou na tua casa, eu sou dizimista fiel, eu te louvo, eu jejuo, eu ajudo as pessoas na rua. Quando alguém me faz mal, eu faço o bem. Então por que isso está acontecendo comigo, Senhor?
E eu me pergunto às vezes, Senhor, por que eu ser pastor? Por que eu? Por que eu? E às vezes a gente se pergunta, Senhor, por que eu? Por que comigo? E a gente fica indo numa igreja e outra igreja, procurando essa resposta. Eu, como sou um pouco mais contido, e eu não gosto de, minha esposa sabe muito bem disso, eu não gosto de me expor, eu fico me questionando só assim, Senhor, por que eu? E no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, está a resposta para isso. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Enquanto eu estava no hospital com a minha mãe, passando todo esse processo que ela está passando agora, eu não sei com quem eu falei isso, não sei se foi com a Gilcélia, se foi no trabalho, acho que foi no trabalho, que eu falei assim para os meninos, falei, cara, minha mãe, desde muito nova, minha mãe trabalha, sabe? Eu cresci vendo minha mãe trabalhando, minha mãe trabalhava em mercado, e minha mãe trabalhava, na época os mercados não abriam no domingo, e minha mãe trabalhava de segunda a sábado junto com os meus tios, e eu só via minha mãe, só a via no domingo, e aqui no domingo, a gente que é cristão sabe disso, né? Passa muito rápido. E minha mãe sempre trabalhou inclusive agora ela estava trabalhava em casa de família, como a casa era em Ipanema, ela ia para lá segunda de manhã e voltava sexta-feira à tarde. E eu ficava pensando assim, falei, pô, daqui a pouco minha mãe se aposenta, e agora ela está estava muito próximo de se aposentar. Meu tio já estava dando entrada na papelada dela, e eu imaginando, né, minha mãe em casa, com a minha filha, com meus sobrinhos, sabe, cuidando deles, que é uma coisa de vó, né, na cadeira, e minha mãe é muito vózona mesmo, quer fazer comida para os netos, quer, sabe, eu imaginando tudo isso, e por um instante, no dia 31 de agosto de 2023, eu pensei que a gente não fosse mais viver isso, porque uma particularidade agora, para eu começar a mostrar para vocês por que Deus me deu esse versículo. Como minha mãe saiu do Evandro e foi para o Getúlio Vargas, os remédios dela de coração ficaram tudo lá em casa, e os médicos focaram tudo nas artérias dela, então focou tudo na perna dela. Então durante essa uma semana minha mãe não tomou os remédios dela do coração. Minha mãe entrou numa sala de cirurgia para operar a perna sem ter tomado os remédios dela do coração. E eu não entendo muito disso. Missionária Sueli e missionária Márcia e Sema devem entender disso muito melhor do que eu. Ela ia fazer uma operação em que ia comprometer ela, principalmente o cardio, porque ela tomou aquela injeção hack, né, que quem fica grávida toma. Então isso mexe em todo o metabolismo dela. E minha mãe entrou naquela sala de cirurgia, foi operada, desceu, agora está em casa e não aconteceu nada no coração dela. Para a glória de Deus, para a glória do Eterno. Mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Os
meus olhos te veem porque minha mãe entrou numa sala de cirurgia, sem remédio para o coração, operou e saiu, está em casa. Entretanto, na história de Jó, assim como na nossa história, muitas vezes a gente tem a sensação de que estamos perdendo tudo. Mas se nós formos lá no início do livro de Jó, a gente entende o que está acontecendo com a gente. Logo no início do livro, eu quero ser bem literal na frase para não errar em nada. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Alguém aqui dentro se enquadra dentro dessa característica? Levanta a mão aí. Só a missionária Sueli? Eu acho que tem mais gente aí que é sincero, é reto, é temente a Deus e desvia do mal. E era o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois. E iam seus filhos lhe fazer um banquete em sua casa. Alguém aí, dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, faz banquete em casa para receber a família? E sucedia, pois, que decorrendo o turno dos dias, seus banquetes enviava a Jó e santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Alguém aqui acorda de madrugada para orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, pela sua parentela, pela sua igreja, pelo seu trabalho, pelos seus amigos, pelos seus inimigos, pelo que você tem, pelo que você deseja ter? Então, se você faz tudo isso, o Senhor, Ele pode falar isso. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, lhe disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura o cercaste de bens, ele e a sua casa, e tudo o quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e seu gado está aumentando na terra. Deus fala isso de mim e de você. Porque o inimigo de nossas almas, nós sabemos que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa comunhão com Deus. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer destruir a unidade cristã, em que nós ajudamos uns aos outros, em que nós compartilhamos das dores uns dos outros. Então, a partir daqui, Deus começa a permitir que o inimigo de nossas almas comece a tocar na vida de Jó. E Jó começa a perder tudo. Começa a perder os bois, começa a perder as ovelhas, começa a perder os filhos.
Vou um pouquinho de contramão ao que o pastor Harrison pregou da última vez. Ele chegou em casa e a mulher dele falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre com ele. Eu vou pegar só a perspectiva de Jó, que virou para ela e falou assim: tu recebestes todos os bens que ele te deu, e agora o mal tu não queres? Quantas vezes, diante de uma adversidade, diante de uma enfermidade, nós pensamos o que a mulher de Jó pensou? E quantas vezes, isso você guarda para você, não precisa me responder não, nós respondemos igual a Jó? Porque para responder igual a Jó, a gente tem que ter um coração cristão, a gente tem que ter um coração voltado para o reino, a gente tem que ter um coração moldado na palavra de Deus. E para eu não me prolongar muito, porque hoje, como eu falei para vocês, eu não vim aqui para pregar, eu vim para contar uma história. A história de nossas vidas, que é relatada na Bíblia Sagrada através da vida de Jó. E depois de tudo isso, da mulher dele falar isso para ele, dos amigos dele falarem que ele estava em pecado, falar que ele fez alguma coisa errada, que foi Deus apareceu, falou com um dos seus amigos e mandou juntar os outros e ir na casa de Jó. Imagina, fecha o seu olho aqui, fecha os seus olhos agora. Imagina essa cena. A pessoa que sempre falou mal de você, a pessoa que blasfemou contra você, a pessoa que falou horrores da sua vida, a pessoa que promoveu o mal contra você, bate na porta da tua casa. Aí você abre a porta, vê que é aquela pessoa e fala assim: entra, meu amigo, pode entrar, a casa é sua. Aí aquela pessoa fala assim para você: eu só vim aqui porque eu preciso que você faça uma oração por mim. Eu só bati na tua porta porque eu preciso que você faça uma oração por mim. Exatamente nesse momento. Não foi perder o gado, não foi perder os filhos, não foi a blasfêmia da mulher. Até esse momento, Deus já sabia o que ia acontecer. Deus conhecia o coração de Jó. Mas eu acredito, tá, gente? Estou conjecturando agora o texto. Eu acredito que exatamente nesse momento, Deus se levantou do trono da glória, pregou a lupa dele santa, jogou ali e esperou. E falou: agora é a prova de fogo dele. Agora é a prova de fogo sua, é a prova de fogo minha. Quando alguém que blasfemou contra a gente, que alguém que proliferou o mal contra a gente, bate na nossa porta e nos pede uma oração. Ele não pede água, ele não pede pão, ele não pede perdão, ele pede uma oração. Exatamente nesse momento, eu creio verdadeiramente que nesse momento, Deus se levantou do trono da glória e falou: meu filho, só falta isso, meu filho, só falta isso, meu filho. Você pode sentir a unção que tem nesse lugar, você pode sentir a unção que tem neste momento, nessa simbologia, nessa manifestação da glória de Deus. Meu filho, só falta isso. Aleluia!
E Jó, eu imagino Jó levantando, com o corpo coberto de feridas, já bem debilitado, porque ele passou 42 capítulos sofrendo. E se a gente pegar 42 capítulos, botar como se cada capítulo fosse um mês, são mais de 3 anos sofrendo, sofrimento após sofrimento, pancada após pancada. Eu quase não aguentei com uma semana. Imagine 42 meses. Ou pior, imagine se cada capítulo do livro de Jó fosse um ano. Imagine 42 anos tomando pancada. Só pancada. E as pessoas que estão te batendo no 42º mês ou no 42º ano batessem na sua porta e te pedissem uma oração. Nossa, pô, o cara passou 42 meses me malhando. Eu estou na empresa já há 15 anos. Pô, o cara só fala mal de mim. Desde o dia que eu botei o pé na igreja, pô, não olha ali na minha cara. Não fala nem comigo. Eu entro, ela vira a cara para o outro lado. Eu entro, ele vira a cara para o outro lado. 42 capítulos de sofrimento, de dor, de perca. 42 capítulos, querendo, desejando ver a glória de Deus na vida. 42 capítulos, querendo ver a manifestação de Deus. 42 capítulos, querendo ver a misericórdia de Deus aqui na vida. Sabe? É como se fosse a parábola do rico e do Lázaro, né? Molha a ponta do dedo só para eu poder respirar. Aí eles batem na porta de Jó. Jó prontamente abre a porta, manda eles entrar e começa a orar. E começa a orar pelos aqueles seus amigos. E o versículo 10 me diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor começou a virar a história de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Quantos amigos nós temos que muitas vezes batem nas nossas costas e falam: eu te avisei, não vai por esse caminho. Eu te avisei. Aí você olha no olho dele, dá um abraço dele e fala: tá bom, mas com o coração dilacerado, sabe? Porque eu acho que a pior frase que tem no mundo é: eu te avisei. Porque o eu te avisei, ele dói em várias instâncias. Primeiro, ele dói na vergonha, que você sente vergonha, né? Primeiro, para mim, né? O primeiro estágio é a vergonha. Depois, o segundo estágio é a raiva. Pô, caraca, não é que ele tinha razão. Aí o terceiro estágio é: pô, desculpa aí. Porém, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus já estava preparando tudo em dobro para a vida de Jó. E para encerrar a minha narrativa nesta noite, o que você precisa que Deus restitui em dobro na sua vida? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei.
o que você deseja que Deus restitua em dobro na tua vida. Mas eu sei que se Ele fez na vida de Jó, Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Aí você deve estar se pensando aí, pastor André, mas como é que está falando em restituição em dobro aí? Tua mãe está lá com uma perna só. A mãe está viva. A minha mãe está viva para a glória de Deus. Você está vivo para a glória de Deus. Eu não sei que palavra proferiram contra você. Eu não sei que manifestação fizeram contra você. Mas você veio aqui essa noite. E essa palavra foi ao encontro do seu coração. Aleluia. Porque é Deus falando para você essa noite. Eu quero virar o teu cativeiro. Aleluia. Faça como Jó. Ore pelos seus amigos. Amém. E verdadeiramente você verá a glória e a unção de Deus promovendo o sobrenatural na sua vida. Amém?